Dando continuidade aos nossos relatos de compliance, um painel muito aguardado, o olhar da Thomson Reuters sobre o compliance, e trouxemos aí duas gigantes da Thomson para explicar essa temática e o quanto a Thomson faz de atividades voltadas para a questão do compliance. Então, vou chamar inicialmente a diretora da Thomson, Juliana Olmo. Chama a Andrea Schneider Nunes. Andrea Schneider Nunes, ela acabou, como eu falei, no final já dei spoiler aqui antes da apresentação, terminou recentemente, brilhantemente, a sua tese, inclusive um aspecto inovador da perimetral jurídica em relação ao controle da discricionariedade, controle judicial, um tema que é muito sensível ao nosso programa de pós-graduação. O orientador dela foi o Ismânio e eu tive a oportunidade de compor a banca da talentosa Andrea, então é um orgulho muito grande da casa tê-la aqui de volta e a gente perceber que esses alunos, esses mestrandos e doutorandos brilhantes, eles acabam estabelecendo um vínculo com a Mackenzie e posteriormente também envolvendo as instituições, chamando seus chefes. Então é uma oportunidade muito grande tê-los. A Andrea, vou relatar aqui, ela é publisher, tá certo que às vezes quando tem professores na plateia, os publishers da RT sofrem um pouco de assédio, né? Hoje em dia eles desenvolvem inúmeras técnicas para ter seu livro publicado. E a RT pertence à Thomson Reuters. Ano passado tive a oportunidade de até desenvolver um trabalho, daí que eu também estabeleci um vínculo maior com essa equipe enorme, né? Tive a oportunidade de visitar tanto uma sede da RT, quanto outra maior ainda, que é aquela da cidade de Jardim, e conhecer o CEO também da Thomson, e aí que é o Pablo, e ele fez toda a estrutura da Thomson e aquilo me deixou, de certa forma, deslumbrada em relação à importância e o número de atividades que são desenvolvidas pela Thomson Reuters. Então, eu achei muito importante que elas estivessem aqui. A Thomson tem um stand também na Fenaló, muito grande e voltado para compliance. É uma empresa que desenvolve também várias startups em tecnologia, e essa startup oferece inúmeros serviços jurídicos, né? Inclusive o Mackenzie é um assinante da plataforma digital de artigos científicos da Thomson Reuters. Então a gente sempre faz muita pesquisa com aquilo que é produzido pela Thomson. E a Thomson se preocupa não apenas nessa questão técnica, mas também no conteúdo, né? E a Juliana, ela é fera nesse aspecto de conteúdo. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra a quem gostaria de começar a exposição. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui falando para vocês. Então, a gente vai falar um pouquinho do que é a Thomson Reuters muito rapidamente, né, porque faz parte do contexto de entender que para um programa de compliance funcionar numa grande empresa, ela tem que ser de dentro para fora. Né? Então, desde o nosso slogan, que é respostas confiáveis, né, desde a nossa postura no dia a dia, a gente tem ferramentas e tem incentivo para que a gente seja compliance, como a gente fala, de dentro para fora, de maneira que quando eu vou num cliente, eu não preciso dizer para ele quão compliance eu sou. Né? Pelas atitudes, pela maneira como a gente lida com ele, pela transparência, pela veracidade das informações, etc., ele já sabe que a gente é uma empresa que é compliance, que a gente luta, mesmo eventualmente em alguma dificuldade, para a gente ser compliance, né? E aí então ele percebe isso sem a gente ter que colocar no nosso discurso, né, essa questão, o nome compliance. Bom, como vocês podem ver, né, um dos nossos slogans principais é o The Answer Company. Né? Então, a gente diz para o mundo e a gente quer ser para o mundo a empresa que fornece respostas confiáveis. Então, a ideia da Thomson Reuters é auxiliar os profissionais num mundo cada vez mais complexo para que ele consiga tomar decisões baseadas em informações reais
né, e que o ajudem nessa complexidade. A gente atua em várias áreas, né, a maioria delas relacionadas à informação e tecnologia, né, mas a gente pode falar financeira, financial risk, a jurídica, a gente atua muito forte, e tax and account, que pega toda a parte tributária e contábil. Fora isso, a gente tem a agência Reuters de notícia, né, que ela sempre aparece como a mais confiável. Né? Então, depois eu vou falar dos Trust Principles, que são princípios que guiam a Reuters, a nossa agência de notícia, e que fazem com que ela seja, desde o pós-guerra, né, tida como a agência mais confiável do mundo. A gente tem, então, presença global em mais de 100 países, então vocês imaginam a dificuldade, né, da gente ser compliance em mais de 100 países, com mais de 100 culturas diferentes. Né? Então, a gente tem um guide global, então a gente tem todos os guides que são gerais, e aí cada país internaliza de acordo com as regras locais. Né? Então, a gente tem um trabalho duplo, porque primeiro o Global Fórum dele, a nossa sede está hoje em Toronto, em Nova York, e aí dos Estados Unidos e do Canadá a gente replica, então o nosso jurídico ele analisa o guide internacional e nacionaliza de acordo com as nossas regras locais. Bom, aqui tem alguns fatos rápidos, né? Eu não vou passar por todos eles, né? Mas, por exemplo, aqui a gente tem a fundação da empresa há mais de 65 anos, né? E a gente tem 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro que acessam as nossas notícias, né? Que é da Reuters News. A gente tem, dependendo do produto, isso é um dado global, a gente tem eventualmente 97% de empresas daquele ramo utilizando as nossas soluções. A gente tem 850 mil fotos e imagens que a gente publica e capta pela Reuters anualmente. Não sei o quanto vocês conhecem das imagens, são imagens realmente impactantes. E mesmo para a divulgação da imagem, né, o jornalista passa pelo comitê do Trust Principles, que tem a ver com compliance também. Então, por exemplo, eventualmente, se tem uma imagem chocante, né, um pouco sensacionalista, né, eles se reúnem para discutir se essa imagem deve ou não ser divulgada. Qual é o ganho para o mundo se essa imagem for divulgada? Porque se for só um sensacionalismo, a Reuters decide por não divulgar. Mas se tiver algum ganho, né, para a humanidade em geral, mesmo que ela seja chocante, a gente divulga. Então, até na divulgação das imagens, a gente passa por esse processo. A gente tem muitas ações relacionadas à comunidade. Então, a gente tem, esses são dados de 2016, porque a gente está fechando os do ano passado ainda, mas a gente tem cerca de 2 milhões de dólares, né, de doações, temos programas de voluntariado, e são coisas que nos ajudam no programa de compliance, né, porque uma coisa é você ter um código de conduta, de ética, etc., né, e simplesmente ser alguma coisa interna. Outra coisa é você associar um programa de compliance, dar uma amplitude maior para ele, fazendo com que a gente traga algum benefício para a comunidade, para o entorno e etc. Então a gente ganha mais força quando a gente associa essas duas coisas. Falando aqui um pouquinho para vocês também, né, já entrando na parte mais de compliance, queríamos aqui passar para vocês um pouquinho do nosso olhar sobre compliance e quais são as premissas que a gente verifica no momento dessa implementação de programa de compliance. Né? A gente diz, né, e costuma dizer que muitas vezes a gente faz práticas que não acredita ser ilícita, né? A gente até faz, atua, enfim, até a gente vai chegar em alguns pontos mais sensíveis, a exemplo de um presente, um carinho que a gente às vezes tem com aquele que nos prestou um serviço e tudo mais, mas tem regras aqui também de compliance que a gente precisa observar. Então, às vezes, a primeira ponto de atenção que a gente deve ter é um programa de uma empresa, na minha empresa não existe problema de corrupção, não existe problema de fraude, não tem ilicitude, todos têm treinamento, tem código de conduta e não
temos nenhum problema. Ponto de atenção, porque somos falíveis e nós mesmos, né, quantas vezes a gente enfrenta problemas de furar uma fila, de um advogado no cartório, enfim, são regras que a gente vivencia e esse tema de compliance de uns anos para cá, a gente tem enfrentado no nosso dia a dia de maneira muito forte e tem melhorado muito a relação profissional, está profissionalizando mesmo o trabalho. Então aqui, esses pontos centrais que a gente trabalha é desde prevenção de riscos, de proteção, de corrupção também, tentando aqui realmente banir, não amenizar, banir atos de corrupção ou de fraude que levam à ilicitude e que acaba prejudicando a imagem, tanto a reputação organizacional de uma empresa, como a sua reputação enquanto marca. E isso, né, reflete no mercado e também na esfera judiciária. Então, aqui também a gente acaba, com a prevenção por meio do programa de compliance, a gente evita esse problema, né, de falta de integridade na esfera civil, na criminal e etc. E também a gente trabalha muito com a prevenção de riscos em relação aos terceiros. Então, nós somos uma empresa, Thomson Reuters, que proporcionamos, como a Juliana comentou, respostas confiáveis. E se a gente proporciona respostas confiáveis, a responsabilidade aumenta, viu, gente? Aumenta bastante, porque se a gente propõe para o mercado uma solução em que ele vai gerenciar risco, em que ele vai fazer um treinamento de compliance por meio de um e-learning, por exemplo, significa dizer que nós aqui, funcionários e, né, autores, precisam realmente muito rígido. E aqui ninguém está propondo uma rigidez tamanha que emperre as relações, né? O programa de compliance não é para quebrar, né, a produtividade, pelo contrário, é para tornar mais efetiva, mais eficiente, e aí sim a gente vai ter, né, uma mitigação de riscos, gera inclusive mais grana. Então aparece assim, não, o compliance ele vem para barrar aqui, puxa, era tão fácil. Eu ligava para o departamento jurídico e falava assim, você consegue agilizar esse contrato aí? Não, agora não, né? Acho que essa mudança de mentalidade, até de comportamental, tem gerado bons frutos no relacionamento empresarial. Então, a gente evita também essa questão de riscos em relação aos nossos terceiros, que são os nossos clientes, né? Com quem vamos nos relacionar, e também busca-se, então, aqui a proteção e também a questão de lavagem de dinheiro, que é um caso bem mais extremo, que a gente acaba presenciando em outras situações, e que o programa de compliance ele vem para realmente tentar banir essa situação de corrupção, gera prevenção de riscos, gera sim produtividade, ganho no orçamento, lavagem de dinheiro, riscos e a proteção. E aqui então vem a pergunta. Bom, eu acho que é mais fácil vocês até responderem do que eu, que passaram esses 2 dias de evento perguntando e falando sobre compliance, né? O que é o compliance? Então, aquela ideia de que deve-se agir de conformidade a algo, de acordo com. Então, temos dentro da nossa empresa políticas internas. A Juliana vai falar um pouquinho sobre o nosso código de conduta, nossas relações com os fornecedores. Então, sim, temos então de agir de acordo com as nossas políticas internas e regras internas, mas também de forma externa. Então, de nada adianta trabalharmos dentro de um ambiente se daqui do Coruba Case para fora, completo tudo que a gente está conversando aqui, a gente virar de ponta cabeça. Então, nossa relação, nosso posicionamento enquanto Thomson Reuters dentro de um compliance é trabalhar as políticas internas e também dali para fora. Dos muros da Thomson Reuters para fora e para o mundo, como nós estamos em mais de 100 países. Então, essa ideia de agir de conformidade com tanto a legislação nacional, enfim, e trâmites legislativos, mas como também a nossa política interna e, claro, com a lei anticorrupção e até mesmo antitrust no tocante à concorrência. Tá? Então, aqui ela traz esse conceito de agir em conformidade com, e nada mais é do que trazermos, então, padrões éticos de conduta e práticas para evitar disciplina, para evitar essa questão de fraudes e ilicitudes.
A questão da governança, ela está completamente relacionada a tudo isso. Então, quando a gente propõe governança no ambiente empresarial, a gente pensa, então, né, tanto buscando essa organização, no tocante à organização e também à reputação. Então, quando a gente propõe internamente um programa de compliance com a governança, né, corporativa, e aí ela vai gerar um ganho tremendo, porque, como a Juliana falou, a gente não precisa dizer para o cliente, olha, a gente segue regras, nós trabalhamos dentro de regras de compliance. Não, né? Então, realmente, o próprio trato, a transparência na relação, essa integridade é que representa tudo isso. E aqui, dentro de um programa de compliance, até trouxe para vocês aqui, né, a Juliana e eu, este livro do Grandinho Rodas, Compliance e Concorrência. Dentro dele tem um artigo que eu vou fazer menção agora, que é do Gessner Oliveira, né, professor Gessner Oliveira, lá da GV, e ele também foi presidente do CAD. Ele faz uma analogia fantástica, que é muito simples de entender como funciona um bom programa de compliance. Ele fala o seguinte: vamos fazer uma analogia com o programa de compliance com a sabedoria do futebol. Então, para o time ser campeão, ele tem técnicas que, a exemplo da defensiva, certo? Então, quando o Corinthians e o Palmeiras estão lá enfrentando um ao outro, vamos devagar aí, vamos ficar na defensiva, tá bom esse 1-0, vamos lá. E a técnica do programa de compliance vai um pouco nessa linha. Então, a gente tem técnica, sim, de defensiva, que é a exemplo de treinamentos internos, de fazer uma formação dos funcionários. Então, um funcionário muito bem treinado, a gente tem até resultados positivos de melhora de produtividade, porque ele enxerga como deve ser, né, portado. Então, esses programas de internos, né, que a gente chama de defensiva, que é exemplo do que o professor diz, é bem interessante porque, na verdade, a gente está aqui na defensiva, mas ele não é suficiente. Então, a defensiva é importante, os programas são importantes, a repetição de treinamentos ao longo de períodos, né, para ver se realmente precisa reforçar o treinamento, é necessário, mas também um time que só trabalha na defensiva não ganha o jogo e não vai ser campeão. E aí ele propõe também essas técnicas de proatividade. Então são ações que a gente deve ter, aí sim, fora, né, não só no ambiente interno, mas dos muros para fora. Que a Ju vai falar um pouquinho depois sobre a questão do relacionamento, quais são as práticas que a gente precisa adotar no programa de compliance com o fornecedor, com os autores, enfim. Isso falando de selo editorial revistas tribunais, mas nós temos uma infinidade de outras verticais, de tax and accounting, riscos e tudo mais, principalmente com instituições financeiras, porque o nosso trabalho também é muito forte com instituições financeiras. Então, aqui para se ganhar o jogo, não basta a gente treinar todo mundo. Então, aqui o que a gente está fazendo hoje, digamos que é defensivo. Estamos orientando, estamos conversando, trocando ideias, se tem uma formação. Mas, daqui para fora, a gente precisa aplicar, e é isso que também se propõe aqui, aliar essas práticas mais proativas dentro de um programa de compliance. Tá? Este slide eu trouxe aqui que eu achei bem interessante, não sei se algum palestrante anterior falou. Falou já? Ah, então bacana. Então vocês já sabem que o nosso índice de percepção de corrupção, né, pensando nessa dimensão mundial, foi feito aqui uma pesquisa pela Transparência Internacional, uma organização internacional focada, né, em corrupção. E quanto maior aqui a incidência do vermelho, pior é a percepção de corrupção. E o Brasil está lá na 90ª posição. Então, realmente, a gente percebe que falta muito ainda para a gente conseguir implementar essa característica de compliance e tentar realmente melhorar esse índice de percepção. E a ideia, então, aqui da Thomson Reuters, a gente trabalha não só internamente, mas também com os nossos clientes, nossos autores, nossos consumidores, que estão cada vez mais exigentes também, pensem em nós, em qualquer relação do cotidiano, estamos muito mais exigentes no tocante à transparência. E isso a gente também trabalha muito bem aqui. Bom, e o que está impulsionando essa mudança, né, organizacional, que a gente precisa perceber e atender? A questão de maior conectividade a todo momento, né,
A gente sabe o risco hoje de cometer algo fora da linha, né? A internet está aí, em questão de segundo, isso viraliza a ponto de detonar a imagem de uma empresa ou mesmo do profissional. Né? Então, isso também tem se tomado maior cuidado e uma maior atenção mesmo para a tomada de decisão. Riscos, eventuais riscos emergentes. A regulação também está passando por uma rápida evolução, isso também precisa ser acompanhado. Os consumidores e acionistas estão totalmente mais exigentes, a gente passa muito isso também, a questão dos nossos acionistas, investimentos, então a gente precisa realmente sempre estar bem atrelado com todos os valores e padrões éticos e técnicos que são exigidos dentro do programa de compliance. Interrupções financeiras, de repente, se você realmente acaba saindo da trilha aqui, do trilho do programa de compliance, interrompe-se um investimento, essas interrupções financeiras que provocam inúmeros prejuízos também têm provocado, né, cada vez mais essa adesão. E o treinamento de compliance, que é para certificar realmente que os funcionários eles estão cientes das responsabilidades, e isso, como nós falamos, aumenta inclusive a sua produtividade. E um dado interessante é que, para que eu vou ficar falando com os meus funcionários? Basta uma vez, é o código de ética, leia aqui, vamos fazer esses exercícios, ver se você atinge uma pontuação necessária e já está dado o programa só para cumprir. Não. Há dados em que, se você investir em um programa de compliance interno para os seus funcionários, a cada $1 investido, você acaba gerando não de lucro, mas ganho realmente de $1,37. Então, realmente, isso nos mostra o quanto é importante, né, um programa de capacitação para os funcionários. Então, também acaba diminuindo a questão dos riscos do funcionário de agir na fraude ou na ilicitude sem mesmo saber. Então, a questão de um presente, às vezes, a Ju vai até citar um caso bem emblemático que a gente passou lá e que é interessante depois ela contar pra gente. Mas um presente ou alguma situação, um contrato, uma fala, um WhatsApp, um e-mail mal trocado, que gera toda uma confusão realmente reputacional, tá? E também no sentido de diminuir a ingerência aqui no judiciário, né? De diminuir para não gerar essa responsabilização depois civil ou mesmo criminal no judiciário. E claro, proteger a reputação da organização. Bons funcionários, bem treinados, com certeza não vão replicar atos fraudulentos, né? E é isso que a gente espera. Bom, falando então do que a gente tem na Thomson Reuters, a gente pode destacar 3 grandes linhas. Né? O primeiro são os Trust Principles, que eu já comentei com vocês, que eles foram criados lá no pós-guerra, né? Quando a gente estava em Reuters, agência de notícias, a gente tinha, né, questões bem importantes, né, com relação ao sensacionalismo, com relação ao que queremos divulgar para o mundo. A gente quer tomar partido dessa guerra, a gente quer ser imparcial, né, e depois eu vou mostrar para vocês os 3 principais Trust Principles. A gente tem cultura, né, então com relação à cultura, é isso que a gente fala que é de dentro para fora. Então a gente tem valores, né? Eu vou passar com vocês depois o principal valor que tem mais a ver com compliance, né? Mas esse treinamento de cultura é um treinamento que 100% dos nossos colaboradores fazem. Eles ficam um dia, pelo menos, afastados das suas atividades em um outro local, né, para ter mais envolvimento e comprometimento. E lá a gente fala muito sobre a cultura, né, Thomson Reuters, que tem a ver com esses princípios. E o último bloco, que são os principais guides. O que a gente tem de ferramentas, né, efetivas da companhia para a gente ser uma empresa compliance. Né? Então, a gente tem código de ética de conduta para colaboradores. Então, como a Andrea comentou, a gente tem código, e o código de ética ele é visto também nos treinamentos de cultura. A gente tem um código de ética para fornecedores, né, que eu vou destacar alguns pontos, né, desse código para vocês verem. A gente tem a política anticorrupção, né, e aí eu também falo alguns pontos depois, alguns destaques. Privacidade de dados, né, a privacidade de dados
né, tem muito a ver com a questão da credibilidade, né? O cliente, quando ele dá os dados da empresa dele pra gente, e a gente, quando a gente fala, por exemplo, em Tax and Accounting, a gente tem empresas que 100% do que ele informa para a Receita Federal está com a gente. Né? Então, a questão da privacidade de dados é de suma importância. Então, aonde está o data center, né? Quais são as políticas que a gente vai seguir. Então, a gente não foi pego por nenhum desses malwares que a gente teve de ataques cibernéticos nos últimos tempos. A gente chega a ser bem burocrático para a gente que trabalha lá dentro, mas quando a gente vê as notícias dos ataques e vê que a gente não foi afetado, a gente vê, puxa, né, precisa. Né? Então, a gente tem várias coisas que impactam no nosso dia a dia. Se eu quiser mandar um e-mail para um autor e nesse arquivo tiver alguma macro, ele vai para a quarentena. Não sai e também não volta. Né? Então, às vezes, é alguma coisa que na nossa rotina impacta. Puxa, não foi de novo, tem que ligar para o autor, tem que ver como que vai passar esse arquivo. Né? Mas a gente sabe, né, que a maioria dos ataques cibernéticos vem com arquivos assim. Né? Então, é uma política que para a gente que está lá dentro, às vezes parece burocrática, né, mas tem a ver com a privacidade de dados. Imagina se a gente que tem toda a ficha fiscal de milhares de clientes é afetado e esses dados vão para a rede. Não podemos. Né? Então, a gente tem essa política de privacidade de dados e a gente tem tanto a política de privacidade de dados de clientes como nossa interna. Então, os nossos dados enquanto empregados também a gente segue uma política. Né? E o Competitive Intelligence, que tem a ver com informações de concorrência. Então, a gente também tem uma política, né, de como eu vou agir, porque é óbvio, né? Para a gente ter o melhor produto, eu preciso entender como é a concorrência. Né? E como eu devo agir, né, em busca para conhecer o produto concorrente. Né? Então, por exemplo, um dos pontos que fala o Competitive Intelligence é que eu não posso me passar por outra pessoa. Né? Se eu sou a Juliana Ono, sou diretora da Thomson Reuters, eu preciso saber sobre o produto concorrente, eu assim devo me apresentar. Né? E aí eles vão ver se na política deles eu posso ou não ser cliente do produto deles. Né? Mas eu não posso pegar um e-mail particular, né, do Yahoo, né? E aí eu entro lá, faço uma compra com o meu CPF, mas na verdade estou fazendo isso pela Thomson Reuters. A gente não pode fazer isso. Né? Por quê? Porque a transparência, né, e você ser ético em tudo que faz, né, faz parte da jogada. Então, mas se eu for assinar com o Thomson Reuters, um concorrente direto, né, ele fala, não, você não pode ser meu cliente. Não, tudo bem. Né? E aí não é por isso que eu posso usar meus dados pessoais para conseguir informação daquele produto. Aí só os destaques que a gente tem, certo? Trust Principles. O primeiro ponto são os Trust Principles que eu estava falando para vocês. Então eles existem há muitos anos, né, e eles nos guiam até hoje. Então o primeiro é a integridade, o segundo independência e o terceiro é a liberdade de vieses. Então, por exemplo, tudo que a gente faz, né, a gente tem que se pautar nesses três princípios e muito da nossa cultura está pautada ali. Né? Então, o Freedom from Bias, por exemplo, a gente tem que estar livre e liberto de toda e qualquer ideologia, questões políticas, né? A gente tem que conseguir prover uma informação correta e de qualidade para os nossos clientes, né, sem um viés nessa linha. Né? Isso é bem difícil nos dias de hoje. Né? Por isso que, eventualmente, a gente tem muitas discussões do que divulga, do que não divulga, né? Do que vai, como vai, né? Porque justamente o que a Thomson Reuters prega é que a gente não pode ter nenhum viés ali, né, embutido que leve o cliente ou quem quer que consuma a informação que influencie de alguma maneira nesse sentido. O nosso código de ética e conduta, né? São vários princípios que a gente tem lá, né? Mas eu vou destacar para vocês aqui a confiança. Né? Esse é exatamente o que tem numa partezinha do nosso código. Então ele fala que a gente age com integridade e independência, mantendo ética e confiança em tudo que fazemos, né? Significando que a gente mantém o princípio da confiança, integridade, independência e isenção de vieses, garantimos precisão e integridade de nossa entrega de produtos e serviços, agimos com ética e transparência e mostramos consistência entre nossas palavras e atos. Então,
disso que a gente fala que é de dentro para fora, né? E aí a gente tem, todos os anos, a gente tem um dia por ano que a gente para o mundo inteiro, né? Que a gente chama de Connect Day. Então a gente para, é bem bacana, porque como tem bastante fuso horário, né? Aqui pro Brasil, por exemplo, o Connect Day começa às 20 horas, do que seria o dia anterior pra gente, e segue no outro dia inteiro. No Connect Day, a gente repassa esses dados e a gente reforça, né, esses dados de ética e de conduta. Né? Então, no Connect Day do ano passado, esse ano a gente não teve ainda, a gente falou muito sobre isso, sobre o quanto é importante, né, para o mercado nos reconhecer em relação à ética, conduta e compliance pelo que a gente faz e não pelo que a gente fala. Então, a gente firmou muito isso. E aí isso passa por sermos éticos entre nós, colegas de trabalho, entre equipes, né, com fornecedores e com clientes. Né? Não funciona, né, se eu for ética só com o meu cliente, na frente do meu cliente, se lá dentro eu sou uma péssima colega que não sabe trabalhar em parceria, que não sabe, né, ter intenção positiva. A gente tem uma série de valores, né, e que nos ajudam nisso. Então, um deles é, por exemplo, a intenção positiva. Né? Eu não posso chegar, né, para a Andréia e falar, Andréia, né, nossa, tá tudo errado o que você fez. Né? Não é assim. A gente tem uma intenção positiva, né, buscando um objetivo comum, que é qualidade, eficiência, né, performance e tudo mais. Então, a gente senta juntos e juntos a gente vê, né, com parceria, como a gente pode melhorar, né, no nosso desempenho e etc. Aí o código de ética para fornecedores, eu tenho aqui 3 destaques. Né? Então, é sempre a questão da legislação. Então, o nosso fornecedor, quando ele assina um contrato e durante todo o trâmite de contratação, a gente reforça muito para ele em relação a isso. Né? Óbvio que a maior parte é a legislação trabalhista. Né? A gente precisa garantir que os fornecedores que a gente tenha, que eles cumprem a legislação trabalhista para com os seus colaboradores. Né? Então tem um capítulo específico para trabalho escravo. Então a gente tem toda essa parte de trabalho análogo escravo, a questão, por exemplo, ali aborda, esse código aborda especificamente a questão de desconto, por exemplo, por moradia, por qualquer coisa assim. Né? E aí ele dá detalhamentos, né, do que a gente tem que evitar, do que o nosso prestador de serviço não pode fazer. E o último destaque que eu tenho é que essa ética e esses valores, eles têm que se estender por toda a cadeia de serviços. Então, se o meu prestador de serviço, ele tem um outro prestador de serviço, né, para ele conseguir me entregar o que eu preciso receber, ele tem que garantir que este segundo prestador de serviço segue a regra. Agora mesmo, antes de vir para cá, a gente estava numa reunião extensa com o fornecedor, em que eu dizia para ele, né, veja só, a legislação para esse tipo de serviço, a legislação permite a terceirização. A nova lei de terceirização me permite que eu o faça através do seu serviço. Mas ela não me permite quarteirização e não é possível fraude a contrato de trabalho. Então eu explicava para ele que ele poderia contratar seletistas para executar o serviço. Nos picos maiores ele pode contratar seletista com contrato a termo, ele pode contratar cessão de mão de obra, porque tudo isso a legislação permite, mas ele não pode contratar uma outra PJ, né, ou um prestador de serviço autônomo. Porque isso seria como se nós, como Thomson Reuters, estivéssemos, né, burlando a legislação trabalhista. Né, porque é fraude a contrato de trabalho, porque por esse tipo de serviço que a gente está negociando, né, ele tem que ter o seletista lá com ele. Né, então é nessa linha que a gente trabalha e não é fácil, né? O fornecedor falava assim pra mim, mas ninguém exige isso. Não tem nenhum fornecedor que faz isso desse jeito que você está falando. Aí eu falava para ele, então, mas para trabalhar com a Thomson Reuters eu preciso que seja assim. Aí ele dizia para mim,
como é que você vai exigir essa comprovação? Você vai me exigir documentação? Eu falei, sim, o nosso jurídico vai exigir documentação e, eventualmente, né, o próprio jurídico vai querer ir até o seu estabelecimento para a gente ver se está tudo bem. Né? Porque é o que mais tem, é isso. Né? Poderia se enquadrar como fraude ao contrato de trabalho ou quarteirização, porque a reforma trabalhista não permitiu nada disso. Aí, com relação à política anticorrupção, né, eu destaco aqui os limites para presentes. Né? Então, eu estava comentando com a Andréia que isso aconteceu 4 anos atrás, né, na última Copa, em que o nosso CEO ele recebeu tickets especialíssimos, num lugar super especial, de um pretenso fornecedor nosso para um jogo super importante da Copa. Né? E aí isso foi para a discussão da Mesa Brasil. Né? E aí, né? Posso ou não posso aceitar esses tickets? Né? E aí é interessante porque a gente começa discutindo, né? Não, mas com o salário do CEO, ele poderia, né, comprar os tickets. Então, alguns diziam, não, então você pode ficar com os tickets. Né? Com o seu salário, você tranquilamente poderia se sentar ali nesse lugar. Né? Aí entrou o nosso Legal Counsel, que, no é o pai do programa de compliance. Ele que leva um puxão de orelha se alguma coisa der errado. E aí ele falou assim, não, você vai devolver os tickets. Não, mas eles são tão especiais. Exatamente, eles são tão especiais e você, enquanto CEO da Thomson Reuters, você vai devolver esses tickets. Né? E aí foi uma discussão aberta, né, numa mesa de diretoria, em que todos nós discutimos juntos, porque a nossa política, ela traz valores, e até depois tem um tópico sobre isso, com relação ao governo. Então, com o governo é fácil. A gente tem um limite de valor lá em dólares, que a gente converte, né, dependendo do ano, por um rate ou outro. Então, você sabe, para agente público, esse é o valor, que você pode ou receber ou dar. Né? Mas, para empresa privada, não tem um valor claro. Então, isso pode gerar discussão, né? Mas a mesa foi unânime. Não, você tem que devolver os tickets. E ele devolveu os tickets. Restrição para valores, né? Então, valores no sentido de cash, de grana, jamais. Né? Então, presente tem limite, né? Que fala em bom senso e tudo mais. Mas restrição para valores se for em dinheiro e não tem uma contraprestação efetiva, com faturamento, tudo certinho, jamais. Né? Valores, nunca. Então, a gente tem, e aí independente de montante. E regras específicas, então, para agentes de governo. Né? Então, quando a gente fala, tem um capítulo específico dentro da nossa política anti-bribery em que eles especificam qual é o limite de valor. É um limite em dólares, né? Um limite que eu digo para vocês, ele não é alto, ele é bem baixo, né? Mas ele é específico no trato com o agente de governo. Então, se eu estou com um agente de governo, eu posso levar ele para almoçar e pagar o almoço dele? Né? Se não for no Fazano, se não for no Dom, posso, né? Como uma cortesia, né? E tudo mais. Mas se for alguma coisa muito mais especial, etc., né? Que tem aquele intuito de cativar aquele agente, né? Aí não. Não, porque a gente tem que pensar assim, né? Uma coisa é a gente estar aqui e de repente a gente realmente cria um relacionamento com aquele agente do governo. Né? Outra coisa é o que isso vira depois, né, na formalidade. A gente sempre tem que pensar nisso. O que vira de comprovação depois? Porque eu vou pôr lá no meu My Expense, que é o sistema que eu peço reembolso, um almoço no Fazano, que foi X, ou no Dom, que foi, né, um valor expressivo, né, para a média do que é gasto com refeição. Aí foi quem? Você indica, quando você vai pedir um reembolso, você tem que indicar com quem você foi almoçar. E aí você indica quem foi a pessoa e da onde ela é. E aí no nosso programa de auditoria, você imagina um auditor vendo isso. E na sequência, né, a Juliana fechou alguma coisa importante com o governo. Então não podemos. É bem restritiva a abordagem com o governo e tem um valor bem claro, lá está em dólares, né, porque é uma política global, mas com o
governo é bem claro, não tem, né, o que pensar, não tem o que discutir. Está muito claro na nossa política. Gente, era isso que a gente tinha para falar para vocês. Super obrigada pela atenção, né? A chuva caindo e vocês aqui. Muito obrigada mesmo. E é uma alegria, né, saber que tem empresas que efetivamente se comprometem com a ética e que tem um espaço no mundo para as pessoas éticas, né? Porque às vezes a gente é muito ético, a gente se sente meio excluído no Brasil, a gente tem meio vergonha da nossa ética, né? Desculpa, olha, eu achei meio... Né? E de repente uma organização toda, eu acho que todo esse movimento de corrupção vai ser muito bom nesse sentido. O compliance é o mais positivo que a gente pode ter. Eu sou a pessoa da burocracia, né? Até escrevi sobre burocracia, o pessoal olha porque tem um sentido pejorativo, mas compliance é procedimento, compliance é controle, então tem relação com essas questões, né? De incremento da burocracia para um bem maior, que seria a eficiência organizacional, né? Inclusive em termos de recursos. Então, muito obrigada, convido as duas a permanecerem e sejam sempre bem-vindas ao Mackenzie. Foi uma alegria tê-las, eu acho que foi muito útil para todos trazer. Eu também me impressionei muito quando fui na Thomson, porque eu conhecia pela Reuters, mas eu não imaginava que fosse uma empresa, enfim, lida por 1 bilhão, né, parte significativa do mundo.